esse projeto nós protocolamos em conjunto, eu, o vereador Bonerges, na verdade, e partiu do vereador Bonerges a iniciativa de fazer esse projeto e convidou eu e a vereadora Vivi para assinar em conjunto, né, esse projeto. É um projeto que nasceu ali, primeiramente, uma proposta do vereador Bonerges, né, sobre essa questão, porque a gente vê, muitas vezes, dentro das escolas, professores fazendo uso dessa linguagem junto com os alunos. A vereadora Vivi mesmo, na legislatura passada, falou sobre essa questão uma vez que na escola, no Unital, tinha um banner na frente, escrito: aos alunos bem-vindes. Né? A vereadora Vivi lembra muito bem disso, fez uma fala aqui na tribuna sobre isso. Não o bastante, né, da gente ver tudo isso acontecer várias vezes dentro das escolas. Vereador Serginho, vereador Dentinho, vereador Gessé, fizemos um requerimento também semana passada, exatamente sobre a questão do projeto Tubirí. Aí já um texto, né, formal aí de um órgão do governo escrito em linguagem neutra. E aonde vai parar isso? Né? Então nós, exatamente por entender que isso destrói a educação, atrapalha a educação, né, a gente veio exatamente se adiantar essa questão, que traga aos professores dentro de sala de aula, que a gente sabe que não são todos, vereador Bonerges, a gente gosta de deixar bem claro isso, né? Que não são todos os professores que fazem isso, somente alguns professores tentam levar essa linguagem para dentro da escola, que é exatamente para coibir. Assim? Porque a gente entende que tem que ser respeitada a língua portuguesa formal. Né? Mas a gente sabe que por trás dessa linguagem neutra tem outras ideias ideológicas que vêm por trás disso. Parece algo muito bonitinho de inclusão, mas a gente sabe que tem algo por trás. Mas vamos lá. Eu gostaria de começar, colocar uns slides ali. Eu peguei um texto, vereador, como nós estamos em Taubaté, na cidade de Monteiro Lobato, o sítio Capão Amarelo, que o Brasil inteiro conhece. Eu peguei um texto de um livro de Monteiro Lobato, o Saci, e vamos colocar ele dentro da linguagem neutra para a gente ver como é que ficaria esse texto, né? Em férias. Quando naquele tarde Pedrinho voltou da escola e disse: Tonice, que as férias iam começar dali a uma semana. E Boi Senhore perguntou. Para algumas pessoas pode parecer estranho o que eu estou falando aqui, mas é na linguagem. E onde quer passar as férias deste ano, meu filho? Imagine, e o menino riu-se. Pergunta: mamãe, agora eu vou fazer uma figura que não é dentro da linguagem neutra, mas como aqui nessa casa nós já falamos do dia de quem cuida de mim, talvez a linguagem correta não deveria ser mamãe, está escrito aqui, deveria ser e que pergunta: quem cuida de mim? Não é mais mamãe, né? Não pode usar mais esse termo. Pois é onde mais, senão no sítio de vovô. Pedrinho não podia compreender férias passadas em outro lugar, a não ser se fosse no sítio Capão Amarelo, em companhia de Narizinha, de Marquês de Rabicó, ou Rabiquê, não sei como é que seria, de Visconde de Sabugose, de Emile, e tinha de ser assim mesmo, porque Dona Bente era em melhor desvoz, Narizinha, e mais galante, desprime, Emile, e mais moleque de todos os boneques, e Marquês de Rabicó, todos os marqueses, e Visconde de Sabugose, e mais como de todos Viscondes. Parece coisa de louco, vereador. Eu não vou nem terminar de ler todo o texto aqui, porque as pessoas vão falar assim: está falando em que língua? Pra gente, vereador, que conhece a história de Sítio Capão Amarelo, a gente sabe que Narizinha é uma menina, que Pedrinho é um menino. A gente sabe que a gente conhece a história. Imagina uma criança que pegou esse texto pela primeira vez, que não conhece a história do Sítio Capão Amarelo. Ela vai saber do que está falando? Ela não sabe, ela não consegue identificar, prejudica o imaginário da criança. Dá para entender, vereador Tigrão? Imagina os seus filhos aprendendo isso aqui dentro da escola. Filhos, no português, o masculino sempre é neutro.
Quando eu falo todos, eu estou falando com todos. Quando eu falo todas, eu estou referindo somente às mulheres. Então o neutro é o masculino. Nós somos desprezados, não tem uma palavra específica para a gente não, vereador. As mulheres têm, graças a Deus, que continua assim, né? Mas esse aí é o texto. Próximo, por favor, Lin. Vamos passar para um vídeo, que eu gostaria de passar um vídeo de uma professora de português, né? Cíntia Chagas, por favor. As duas coisas não podem conviver? A norma culta e essas novas variantes que surgem? Tá, sua pergunta é excelente e mais uma vez eu vou te dar aquela resposta. A língua é viva, você está coberta de razão, mas o que se vê aí é uma imposição. E quando você perguntou para os professores, os linguistas com os quais você conversou, eles te disseram que na passagem do português para o latim, o que era neutro no latim se tornou o masculino. Ou seja, quando a gente diz que nós temos apenas o masculino e apenas o feminino, nós queremos dizer, na verdade, que o masculino já cumpre o papel do neutro, porque o neutro do latim para o português se tornou o masculino, de modo que quando eu digo boa noite a todos, eu já incluo aí todas, né? E dizer boa noite a todos e a todas seria uma redundância, e a todes não é a língua portuguesa. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a convivência do dialeto, porque é um dialeto, né, do dialeto não binário com a norma culta. Há um perigo aí, sobre o qual eu não falei da última vez em que eu vim, que é o seguinte: a partir do momento em que se coloca nas escolas essa variação linguística e em que se ensina isso nas escolas, a gente, na verdade, está dizendo para os jovens que o gênero é uma abstração social e que esse jovem pode escolher o que ele quer ser, à mercê das próprias vontades. Então, a questão toda é a seguinte: os pais do Brasil, eles querem que isso seja discutido em sala de aula? A sala de aula é o ambiente para se discutir se a criança quer ser homem, se ela quer ser mulher, ou se ela não quer ser nada, se ela quer ser não binária? Como que vai ser isso? Então, o que me preocupa é o seguinte, porque a imposição do dialeto não binário nas escolas tem um discurso inclusivo, tem. Mas, na verdade, essa imposição vai gerar uma discussão num ambiente que, para muitos pais, não é o ambiente adequado para que se discuta isso. Muitos pais gostariam de ter a oportunidade de discutir esse tipo de coisa dentro de casa. Então, vai muito além da simples convivência entre a norma culta e o dialeto não binário. E outra coisa, a gente vive no Brasil, que é um país em que os indicadores de educação são tão ruins, e eu penso que gastar tempo de sala de aula para se discutir algo como um dialeto que beneficia apenas uma elite, porque é uma elite, ninguém na favela está discutindo o dialeto não binário, que beneficia apenas uma elite pseudo-intelectual progressista, é realmente um desperdício de tempo. Deveríamos nos ater àquilo que, de fato, vai contribuir para a evolução desse jovem, que é o ensino da norma culta. Bom, voltando aqui, então, já como ela falou exatamente dos números e dados da educação, eu fui buscar, na questão do IDEB, os números da educação em Taubaté. E está lá, por exemplo, né, até o 9º ano, as notas são o quê? Em 2019, isso aqui, né, que é o último dado que nós temos. As crianças aprendem 50% sobre língua portuguesa. O que ela deveria aprender ao 9º ano, ela aprendeu só 50%. Isso no 9º ano. De matemática, ela aprendeu 29% do que deveria ter aprendido. 29% do que deveria ter aprendido. Quando a gente vai para o ensino médio, nós falamos aqui do ensino médio, vários vereadores falaram essa questão, o ensino médio de Taubaté, aí nós temos lá, em 2019, que aprenderam 49%, ou seja, caiu. Do nono ano para o 3º grau, ele desaprendeu o português, né? Ele aprendeu 49% do que deveria ter aprendido e 11% sobre matemática. O que é 11%? Não é nada. Ele não aprendeu nada de matemática no ensino médio, o 3º colegial saiu formado, não sabe nada de matemática, né? Aí a gente pega o próximo número, nós temos ali, mostrando para a gente, dentro de cada dado, né? Em 2019, por exemplo, 5% dos alunos saíram aprendendo além daquilo que era esperado dele.
24% aprendeu aquilo que vamos dizer que é suficiente. 55% não aprendeu o que ele precisava até aprender. E 16%, filho, deveria ter reprovado, mas foi aprovado. Nós temos aí, ô vereador, para falar baixo, no mínimo 70% dos alunos saem da escola sem saber nada de português e matemática no terceiro colegial. E aí que vem o meu questionamento, vereador. Para que serve essa linguagem neutra dentro da escola? Ah, professor, mas não está na grade curricular. Mas tem gente ensinando. Tem gente falando sobre isso. Nós acabamos de falar aqui que o CRAS estava fazendo isso no ensino médio, de identidade de gênero, falando que não, esse aqui pode se identificar com todes, com menine. Está lá se ensinando dentro da escola. E aí eu pergunto, como que está a qualidade da educação? Pode pôr o próximo para mim aí. Falando só de português, isso aqui é do ensino médio dentro de Taubaté, não estou falando de fora não, estou falando de Taubaté. A qualidade, 1% atinge a nota suficiente de português. 48% satisfatório, o resto é o resto. Próximo. Matemática, pior ainda, né? 1% aprende, 10% satisfatório. Satisfatório é para baixo. Depois nós colocamos lá o próximo, por favor, falando aí especificamente do Ezequiel, a nota do IDEB do Ezequiel, 6,3, e como bem falando aqui com a vereadora Elisa, né, no meu gabinete ontem, discutindo essa questão, nota 6 já é baixo, gente, de 0 a 10, de 0 a 10 você tira 6, você é só o melhor dos piores. Bom se a gente tivesse atingindo 8 para cima, mas a gente está atingindo 6, imagina os piores então, né? Próximo, por favor. Esse aí, ó, mostrando o IDEB da cidade de Taubaté. Então a gente começa bem no ensino fundamental. Fundamental 1, a nota é 6,6, que já é nota ruim, mas é 6,6. Quando ele vai para o Fundamental 2, a nota cai para 5,6, ou seja, já piorou a qualidade do ensino. Quando a gente vai para o ensino médio, cai para 4,9. Ou seja, conforme o aluno, quanto mais tempo ele fica dentro da escola, menos ele sabe. Gente, isso aqui é educação que já está aí, aprovada. Mas é o apocalipse da educação. E é a educação aprovada por quem? Quem que ficou 13 anos no governo? Implementando todo o MEC, educação aprovada pelo MEC lá, educação Paulo Freire nas escolas. Isso aqui é resultado, gente, de 13 anos de governo PT na educação. Isso aqui é resultado. Aí vem com linguagem neutra. Ah, pelo amor de Deus, já destruíram a educação, querem destruir, mas o quê? Vereador, o que vai melhorar a educação no município de Taubaté? Isso. E é exatamente o que nós estamos tentando, botar só um freinho. Melhorar a gente não vai, vereador. A gente só vai ajudar a não piorar mais a educação no município de Taubaté. Porque no Brasil já foi pro ralo mesmo, né? Então, é exatamente esse o sentido do projeto, né? Coibir aqueles professores que farão o uso errado da linguagem dentro da sala de aula, né? Para que isso não prejudique ainda mais. Agora, vereador, a gente vê muito aluno sair no ensino médio sem saber ler e escrever, analfabetos funcionais, sem saber fazer conta e matemática. Ah, mas ele sabe falar na linguagem neutra, ele sabe identificar a identidade de gênero dele, ele sai dali sabendo falar sobre cotas, ele sabe falar críticas de chamar um presidente de genocida, ele sai dali politizado, ele não sai educado. E é por isso que nós somos favoráveis também ao projeto Escola Sem Partido, que tentou em 2017 implementar nessa casa, que foi barrado na justiça. O vereador Douglas Carbone bate no peito dizendo que foi ele que barrou essa Escola Sem Partido na cidade de Taubaté, que é exatamente para isso, para que o professor não passe a fazer militância política dentro da escola, de vez se preocupar com realmente a qualidade da educação. Porque aqui está a prova que a educação no Taubaté só vem decaindo. E quanto mais tempo dentro da escola ele passa, pior ele fica. E é por isso também que nós somos favoráveis ao homeschooling, projeto do vereador Macedo, para que dê a liberdade para os pais. Obrigado, senhor presidente.